Olá, catequizandos! Vamos agora viver o Tríduo Pascal, iniciado na missa desta quinta-feira. Neste vídeo veremos um pouco mais sobre o significado da quinta, sexta e sábado santos. Vamos lá? Na quinta-feira santa nós iniciamos o Tríduo Pascal. Pouca gente sabe por que é chamado de Tríduo. São, sim, 3 dias. Mas é porque na contagem dos dias para os judeus, o dia começa quando o sol se põe e aparece a primeira estrela no céu. Então, quinta-feira santa à noite já é sexta-feira para os judeus. Isso quer dizer, de forma muito interessante, que Jesus celebrou a última ceia no mesmo dia em que ele foi crucificado. Ou seja, a Eucaristia está intimamente ligada com o sacrifício. É o mesmo dia e poderíamos dizer, é o mesmo ato redentor. Jesus, quando celebra a última ceia, ele está ali manifestando livremente o seu amor. Essa liberdade, nós não vamos vê-la durante a paixão na sexta-feira. Na sexta-feira, Jesus é acorrentado e levado de um lado para o outro sem liberdade. Mas, naquele dia, nas primeiras horas do dia em que ele seria crucificado e morto, Jesus pega o pão e mostra a sua liberdade. Isto é o meu corpo que é dado. Isto é meu sangue derramado. Jesus se entrega por amor a nós. Ele faz isso, e faz isso por nós. O Evangelho de São João narra, no contexto da última ceia, aquele gesto extraordinário de Jesus, que é o lava-pés. Algumas pessoas tentam esvaziar um pouco o lava-pés de seu significado mais profundo. O Papa Bento XVI alerta para isso no seu livro Jesus de Nazaré, no 2º volume, que infelizmente ainda não está traduzido para o português. Mas é importante a gente saber. Existe um significado a mais no lava-pés de Jesus, que não somente o simples serviço de solidariedade. É verdade. Existe uma solidariedade, existe um serviço, uma função social, poderíamos assim dizer, no lava-pés, mas não é somente isso. Jesus se rebaixa. Deus vem do alto dos céus e se rebaixa até a nossa sujeira. É Jesus que se rebaixa até os nossos pés para lavar a nossa sujeira, para redimir os nossos pecados. Aqui está o significado salvífico do lava-pés. E o que interpreta isso é aquela frase de Jesus que diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, Jesus aqui interpreta o seu dar a vida como um serviço. Jesus dá a vida. E dando a vida, derramando seu sangue, ele lava os nossos pés, ou seja, lava a nossa sujeira, lava o nosso pecado. Que beleza saber que Deus não tem nojo de nossa sujeira. Judas, sem saber, vendeu Jesus pelo preço de 30 moedas, que era o preço de um escravo. Mas Jesus, sabendo, se faz escravo. Ele se fez homem, se esvaziou e se fez servo, escravo, obediente até a morte e morte na cruz, diz o hino de Filipenses capítulo 2. Jesus se faz escravo porque é próprio do escravo lavar os pés dos seus patrões. Pois bem, Jesus faz isso. E ao fazer isso, claro, ele ilumina também a nossa vida. Por quê? Porque também nós somos chamados a dar a vida, derramar o nosso sangue para lavar os pés uns dos outros, ou seja, existe algo de redentor também, quando um cristão, como Cristo, entrega a sua vida para o resgate de muitos. A missa começou ontem, na Quinta-feira Santa.
São 3 momentos de uma única celebração. Por isso que hoje, sexta-feira, é um dia de silêncio, de oração e de jejum. Às 15h, Cristo entregou a sua vida por todos nós. A expressão máxima desse amor incondicional que alguém poderia ter feito pela humanidade. Aliás, foi ele mesmo que disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Isso ele está provando. Portanto, é um dia de silêncio, é um dia de oração, é um dia de contemplação. É um dia que nós vamos à igreja para beijar a cruz, para ouvir o relato da paixão. É um dia que também vamos receber a Sagrada Comunhão, porque é o único dia do ano que não tem missa. Ela começou ontem e vai terminar amanhã no sábado. Por que não tem missa? Porque toda missa nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E Cristo está morto. Desceu à mansão dos mortos para resgatar, para se mostrar aos que não o conheceram, para resgatar a vida. Portanto, viva essa sexta-feira, não com aquela carga de tristeza, de luto, mas uma sexta-feira gloriosa. Cristo morre para vencer a morte. Feliz Sexta-feira Santa, dia de oração, de jejum e de silêncio. No Sábado Santo nós temos um dia alitúrgico, ou seja, um dia em que não se celebra a liturgia. Por sábado, eu entendo aqui, o dia que começou com o pôr do sol da sexta-feira e que irá se concluir com o pôr do sol do sábado. Neste espaço de tempo, não existem celebrações litúrgicas previstas. O que nós podemos fazer é celebrar o sacramento da penitência, claro, sempre a confissão. Os doentes podem receber a unção dos enfermos. Mas, nesse dia, ninguém recebe a comunhão. Ou seja, neste espaço de tempo, entre o pôr do sol da sexta e o pôr do sol do sábado, a igreja fica sem o seu Senhor. Por quê? Porque Jesus jaz no túmulo. Existe aqui a meditação silenciosa e a penitência da igreja nesse dia, esperando, sim, que nosso Senhor ressuscite. Mas quem era a igreja que realmente esperava que Jesus ressuscitasse? Pedro negou Jesus. Os outros discípulos correram, cada um para o seu lugar. Quem é que realmente esperava? Era Maria. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o fato de que o sábado é tradicionalmente dedicado à Virgem Maria. Mas parece que no Sábado Santo a igreja foi quase que reduzida ao mínimo. Foi reduzida a Maria. Ela, imagem da igreja. Ela esperava. Ela sabia da ressurreição. Enquanto Jesus viveu a sua vida pública, ele anunciou várias vezes a ressurreição. Mas a gente vê no Evangelho que os discípulos não chegavam a compreender. E eles comentavam entre si no caminho o que queria dizer ressurreição dos mortos. Por quê? Porque é verdade. Os judeus, principalmente os fariseus, acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas a ressurreição aconteceria no fim dos tempos. Não é? Exatamente essa fé que as irmãs de Lázaro manifestaram quando Jesus disse: teu irmão ressuscitará. E elas disseram: eu creio, ele ressuscitará no último dia. Foi isso que disse Marta no relato de São João. Mas como era possível que um homem ressuscitasse, não só como Lázaro ressuscitou, porque Lázaro, ele voltou à vida. Não é o que aconteceu com Jesus na ressurreição. O que aconteceu com Jesus na ressurreição não é que ele voltou para a vida velha. Muito pelo contrário, ele recebeu a própria vida divina. Ele recebeu, já agora, aquilo que se esperava somente para o fim dos tempos, que o homem participasse de uma vida que não fosse acabar. Pois bem, os discípulos não acreditavam, mas existe a Virgem fiel,
é ela que acreditou. Acreditou e esperou contra toda esperança. Como será que Maria reagiu quando ela recebeu o seu filho morto nos seus braços? Aquela imagem da piedade, da pietà, da Virgem da Piedade, Nossa Senhora da Piedade, que recebe Jesus morto. Essa imagem enternece o nosso coração, principalmente quando nós lembramos a promessa do anjo Gabriel. Ele se sentará sobre o trono do seu pai Davi. Parece que ali todas as promessas evaporaram. Será que Deus não estava desmentindo as suas promessas? Nós sabemos por fé que Maria é aquela que acreditou. Foi isso que Santa Isabel disse para ela: bem-aventurada aquela que acreditou. Ela creu que acontecerá aquilo que o Senhor previu. Ela creu até o fim. Então, é evidente que enquanto os outros discípulos precisam esperar a aparição de Jesus ressuscitado no domingo de Páscoa para crer, Maria já creu. Existe uma tradição que as pessoas gostam de guardar, embora não esteja nos evangelhos, e eu acho que é bastante sensato que a gente tenha essa convicção de que Jesus deve ter aparecido para sua mãe. Mas a aparição de Jesus para Maria era completamente diferente da aparição de Jesus para os discípulos. Jesus apareceu para os discípulos para confirmar e dar a eles a fé que eles não tinham. Eles começaram a crer na ressurreição porque viram a ressurreição. Maria não. Maria não precisou que Jesus aparecesse para dar a ela a fé. Ela já teve a fé. Ela esperava. A igreja, no Sábado Santo, encolheu até o mínimo. Mas ela continuou lá, fiel, virgem imaculada, esperando silenciosa o momento da ressurreição do seu filho. É claro, isso não diminui as dores da Virgem Maria nesse sentido. Ela continua sendo a Virgem das dores, mas não é uma Virgem sem fé, não é uma mulher desesperada. Nesse Sábado Santo, aguardemos a ressurreição de Cristo, como Maria aguardou, silenciosos, mas cheios de fé. E peçamos a ela que nos dê essa fé, nos dê essa convicção de que Ele ressuscitou para nos dar vida nova. Deus abençoe você.